As representações regionais da Assembleia Legislativa Paulista, a LESP, 94 deputados estaduais, nem sempre refletem todas as representações, nichos, segmentos. O Guilherme Cortes foi candidato a vereador, é bastante jovem, tem uma militância de mais ou menos 10 anos em Franca, mas tem eleito deputado estadual, agora 2022, cerca de 10 mil votos na sua cidade, que é muito próxima da nossa de representação política, e outros tantos espalhados pelo estado. Como é que você vê essa questão da representação regional entre a Assembleia, que discute, obviamente, temas de todas as 645 cidades paulistas, mas tem o chamado nicho puxando para o eventual bairrismo, quem sabe? Olha, eu acho que o interior de São Paulo, para a gente que mora no interior, a gente sabe que as nossas regiões elas são especialmente abandonadas muitas vezes. Tenta-se passar uma ideia de que o interior de São Paulo não falta nada, tem tudo resolvido, mas pelo contrário, a gente sabe como que a gente tem uma escassez, um déficit muito grande, principalmente no atendimento dos nossos serviços públicos e como os governos que tiveram aí nos últimos anos não resolveram esse problema. Então eu acho que esse apelo para o regionalismo, ele vem como uma tentativa da gente combater isso. Então a necessidade da gente ter parlamentares que vão representar essas regiões e que vão poder ser representantes delas na Assembleia Legislativa ou no Congresso para buscar recursos, né? Eu acho que o trabalho do parlamentar não deve se restringir a isso, não deve o parlamentar ser só um intermediador de recursos, embora, claro, que essa seja uma função muito importante através das emendas, do contato com o Poder Executivo, e também não deve se restringir à sua própria região. Eu acho que cada um dos 94 deputados estaduais, como o próprio nome já diz, eles são parlamentares estaduais, eles têm uma responsabilidade, independente de onde eles tiveram voto, onde eles moram, mas com o povo do estado de São Paulo de conjunto. Então, eu acho que a gente tem que sopesar essas duas questões. Por um lado, eu acho que é muito importante a gente ter representação das nossas regiões. Infelizmente, Bauru ficou carente mais uma vez disso, né? Felizmente, a gente vai poder reforçar a bancada de Franca, da nossa região, lá na LESP, mas também é muito importante que os nossos deputados, eles atuem por todo o estado, e esse é meu compromisso. Apesar do regionalismo, obviamente, alguns temas, e quase todos eles dos estruturais, são de todo o estado de São Paulo. Em que temáticas, naturalmente, você está enfrentando na discussão do período eleitoral, que é um grande desafio, para uma Assembleia Legislativa bastante heterogênea? Eu acho que a minha maior preocupação, e de muita gente que votou em mim, é que a gente tem uma crise ambiental muito grave se aproximando. Se aproximando não, que ela já está em curso. E que muitas vezes a gente trata como se ela fosse um problema secundário que a gente pudesse deixar para resolver depois de resolver N outras coisas, ou como se ela só fosse começar a afetar a gente daqui a muitos anos, nas próximas gerações. Isso é uma falsa visão. A gente já está vivendo os efeitos de uma crise ambiental, de uma crise climática, que ela não começa e nem termina aqui em Bauru, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil, que ela tem dimensões globais, que ela exige mudanças a nível internacional, mas que a gente já está sentindo elas e que, no mínimo, a gente tem que fazer a nossa parte aqui no estado de São Paulo. Então, quando a gente enfrenta, que nem em Bauru ou que nem em Franca, em boa parte do interior do estado de São Paulo, a estiagem, a falta d'água, tem que conviver com racionamento, ou com grandes queimadas naquela época de tempo mais seco, ou como aconteceu no ano passado, que boa parte das cidades do interior foram cobertas por tempestade de terra, que é um fenômeno climático atípico de regiões desérticas e que é absolutamente estranho que isso aconteça aqui no estado de São Paulo. Eu acho que tudo isso é sintoma de uma crise ambiental profunda que a gente está vivendo, que eu acho que tem que ser tratado com prioridade, com hierarquia. Essa é uma das nossas prioridades como mandato, mas eu acho que o estado de São Paulo também é um estado muito inseguro, mas é inseguro principalmente com aqueles grupos, com aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que são mais marginalizadas, as mulheres, a comunidade negra, a população LGBT, os povos do candomblé, que a gente tem estatísticas de que a violência contra esses grupos sociais aumentou muito nos últimos anos. A gente tem que combater a violência em geral, mas ter política específica para combater o crime de ódio, além de recuperar os direitos dos nossos servidores públicos, que há anos são defasados, e o servidor público é quem cumpre um serviço essencial na comunicação, na educação, na segurança, na saúde, e que não estão sendo adequadamente valorizados pelo serviço tão importante que eles prestam. Além dessas temáticas, temos questões naturais, aliás, disseminadas em todo o interior, como simbolicamente e também de forma concreta, a Unesp, por exemplo, que vale para Bauru, para Franca, para Itapeva e outros tantos cantos do estado. Como é que você vê essa questão da participação da universidade pública no seu desafio de ser deputado?
Eu sou formado em Direito na Unesp de Franca, me mudei para Franca para fazer faculdade e continuei lá depois que eu me formei. E durante toda a minha graduação, eu militei ativamente no movimento estudantil. Já vim para Bauru várias vezes, para Assis, para Marília. A Unesp é uma potência no estado de São Paulo, porque a Unesp é a única universidade estadual paulista que ela está presente em 24 cidades. Isso é uma potência gigantesca para você desenvolver a ciência, a pesquisa, a educação, mas também gerar economia nessas cidades. Em muitas regiões, como você pega a Unesp Registro, lá no Vale do Ribeira, a Unesp é o principal polo de ensino numa região que até então tinha uma defasagem muito grande de educação superior. A gente tem campos mais consolidados, como a Unesp de Bauru, que é o maior deles, a Unesp Presidente Prudente de Franca, mas a gente sabe que a realidade da Unesp, infelizmente, é de muita negligência. E por isso a gente sempre falava que a Unesp era a prima pobre dentre as universidades estaduais paulistas. Não que a USP e a Unicamp estejam numa boa situação, mas a gente sabe que a fatia, o quinhão que sobra para a Unesp, ele é ainda menor. E por isso a gente tem vivido uma crise orçamentária muito grande na Unesp. Campos experimentais, que são esses campos menores que foram abertos por último, que ameaçaram nos últimos anos de serem fechados, cursos que ameaçaram de ser encerrados, uma defasagem muito grande, uma política limitada de permanência estudantil para uma universidade que é cada vez mais popular e essa demanda é cada vez maior. Então eu acho que as universidades estaduais paulistas, a Unesp inclusa, são patrimônios do estado de São Paulo, que precisam ser valorizados pelo importantíssimo serviço. A gente não estaria vacinado, não teria se livrado dessa pandemia se não fosse o conhecimento desenvolvido por trás das vacinas em universidades públicas aqui do estado de São Paulo, inclusive. O mundo inteiro valoriza a USP, Unesp e Unicamp como importantes centros de produção de pesquisa e de conhecimento, mas falta a gente investir adequadamente nelas e a Unesp, sem dúvida, vai ser uma das nossas prioridades por já ter essa ligação com a realidade da Unesp, conhecer ela por dentro e saber a defasagem que passa. Outra realidade comum do ponto de vista econômico, conhecido no interior do estado como vocação natural em função da operação em Franca e em Bauru, calçados lá e calçados aqui do lado em Jaú. A comunidade, a partir da sua militância, para a gente ter essa avaliação, ela consegue compreender a questão das dificuldades, por exemplo, econômicas, que dependem de uma série de fatores muito mais federais de política do que lá do deputado regionalista, distritalizado ou não, em relação a um setor como esse está indo muito bem ou indo muito mal? Eu acho que, claro, que tem uma expectativa de que qualquer político ele consiga dar conta de resolver todos os problemas e nem sempre a gente consegue. Pelo contrário, um parlamentar eleito ele não consegue dar conta da maioria dos problemas, mas é claro que é um cargo público que tem muita responsabilidade, que tem condição não apenas de formular leis, não apenas de destinar emenda, mas também um papel fundamental dos parlamentares, dos membros do Poder Legislativo, que é fiscalizar o poder público e exigir, cobrar, inclusive em outros âmbitos. Mesmo sendo um deputado estadual, a gente pode fazer uma interlocução com as prefeituras, a gente pode fazer uma interlocução com deputados federais, a gente pode fazer interlocução mesmo com o governo federal. Então eu acredito que exista uma extrapolação do que as pessoas acreditam que a gente pode fazer, mas de fato existe uma responsabilidade para a gente atuar. Franca, da mesma forma como Jaú, onde eu tive ontem, conversando com sapateiros, né? Tanto Franca quanto Jaú são polos de produção de calçado, masculino e feminino, né? E que aqui no estado de São Paulo essas indústrias estão sofrendo muito com a desindustrialização. Franca tem fábricas cada vez menores, perdendo cada vez mais postos de trabalho, principalmente depois da pandemia, e esses trabalhadores têm que trabalhar em condições ainda mais precárias, ou sem carteira assinada, ou dentro da própria casa deles. Eu acho que tem múltiplos fatores que explicam isso, a guerra fiscal, o aumento do ICMS para os calçados, mas também uma política que não é voltada para a gente ter empregos sustentáveis e recuperar esses postos de trabalho, sem ceder à chantagem também dos donos das indústrias. Então é evidente que essa vai ser uma pauta extremamente importante, porque ela diz respeito a um fenômeno que a gente está vendo não só em Franca, não só em Jaú, não só em Bauru, mas em todo o estado de São Paulo, da perda de postos de trabalho por conta da desindustrialização. Estava recentemente no Vale do Paraíba, a gente viu muitas montadoras serem fechadas lá no ABC Paulista, então eu acho que essa é uma prioridade muito urgente para todo mundo que foi eleito nessa eleição. E para aproveitar a presença aqui, talvez um embate mais superficial, mas produto da campanha com o Ricardo Salles, para quem não acompanhou durante o último processo eleitoral, para trazer a pauta que é de todo o Estado nacional do ponto de vista da questão ambiente. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, através do Governo do Estado, definiu mosaicos para a proteção do que restou do Cerrado. Nós estamos aqui numas pequenas porções disso. Como é que você vê essa questão relacionada a um Estado que talvez tenha o maior número de comitês de bacias hidrográficas de todo o país, do ponto de vista organizacional, mas que não tem conseguido difundir políticas coletivas? Não basta usar a margem do rio aqui de Bauru, nós somos um ambiente regional de recarga do aquífero, etc.
Eu acho que o cerrado no Brasil e no estado de São Paulo ele foi quase completamente destruído. E pouco se fala sobre isso. A gente fala muito sobre a Amazônia, fala sobre o Pantanal, fala sobre a devastação da Mata Atlântica, mas o cerrado é um bioma que muitas vezes ele é negligenciado. Às vezes porque algumas pessoas não têm o mesmo apreço, acham que é um matinho, como se fala, mas o cerrado é uma vegetação importantíssima, é um bioma importantíssimo e é o que abastece o Brasil de água, e o estado de São Paulo não é diferente. Então a recuperação do cerrado, que já foi a sua maioria devastado aqui no estado de São Paulo, no Brasil, ela é extremamente necessária, foi um dos compromissos que a gente firmou durante a campanha, e embora o governo do estado de São Paulo diga que tem uma política ambiental para isso, o que a gente tem visto é o contrário, é a venda de parques públicos, é a tentativa de vender o próprio parque do Petar, e a gente vê os nossos patrimônios ambientais sem o governo do estado de São Paulo abrindo mão da preservação deles e terceirizando para outros órgãos, né? A gente teve esse embate com o Ricardo Salles justamente porque eu acho que ele não é uma figura benquista aqui no interior de São Paulo, pelo legado que ele tem, que não é só do estado de São Paulo, é nacional, e em todo o mundo ele é reconhecido como um criminoso ambiental, uma pessoa que acelerou a devastação da Amazônia, do Pantanal e dos nossos biomas. E eu acho que a gente tem uma política muito muito mal organizada de preservação dos nossos recursos hídricos. A gente está em cima aqui do aquífero Guarani, a gente tem múltiplas nascentes e comitês de bacias aqui, mas não tem uma política do governo do estado de São Paulo para acompanhar, para sistematizar e para garantir a preservação dessas nascentes através das matas ciliares, através de uma sistematização sobre tudo isso. E sem dúvida, a gente viveu aqui no interior de São Paulo em várias regiões com a falta d'água. A água é um direito universal e se a gente não cuida, se a gente não trata como um bem público, que é dever do Estado proteger, dever das prefeituras protegerem, e todos os agentes públicos zelarem pela preservação desses nossos recursos, a gente vai ser muito afetado daqui em diante. Sorte na representação do deputado estadual lá na Assembleia. Muito obrigado e vai ser um prazer voltar sempre que possível aqui para Bauru.